Olá, eu sou o Luciano Otto, gerente financeiro aqui da Ponto Mais e líder de diversidade e inclusão na nossa iniciativa Diversa e Ponto. Esse aqui é o Ponto ao Cubo, o podcast onde a tecnologia, a gestão de pessoas e o mundo dos negócios se encontram. A nossa conversa de hoje será com a Milka da Silva. Ela é especialista em diversidade e inclusão. Ela vai compartilhar um pouco da sua experiência sobre como uma empresa deve se preparar e preparar seus colaboradores para ações de diversidade e inclusão. E para enriquecer mais ainda a nossa conversa, a gente vai contar com a participação do Cauê Cordeiro. Ele trabalha aqui na Ponto Mais, no time de CS, e ele vai colocar seu ponto de vista como colaborador sobre todo o processo de uma empresa e, é lógico, falar também um pouco sobre suas experiências, sobre suas vivências e experiências no assunto. E antes da gente começar o episódio, eu já peço para você seguir o Ponto ao Cubo no Instagram, no @Ponto ao Cubo. O podcast também está disponível em todas as nossas plataformas e agregadores de podcast, como Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Deezer e também no canal do YouTube da Ponto Mais, onde você pode conferir o Ponto ao Cubo também em vídeo. Então fiquem por aí e bora para o nosso bate-papo. Boa tarde, Milka. Boa tarde, Cauê. Tudo bem com vocês? Antes da gente entrar na nossa conversa, eu gostaria de me audiodescrever para quem não está nos vendo. Então, eu sou um homem branco, acima dos 40 anos, eu tenho cabelos escuros, eu tenho uma barba escura, estou com uma camiseta azul marinha, uma camiseta com algumas inscrições das festividades de 5 anos da Ponto Mais. Ao fundo tem uma porta branca, uma parede com uma cor bege e alguns quadros. Agora, eu gostaria que vocês também pudessem se descrever e em seguida se apresentar. Falar um pouco sobre vocês e sobre o que vocês fazem. Milka. Oiê, oi todo mundo. Então vamos lá, vamos descrever aqui. Eu sou Milka da Silva, eu sou uma mulher de pele negra, estou com o cabelo curtíssimo, meu cabelo é crespo. Inclusive, preciso deixar registrado aqui, tá, Luciano, que isso é em primeira mão. Postei nem no Instagram ainda, cortei o cabelo hoje de manhã. Olha que Tá menor. legal! E Que aí agora estou, legal! estou nesse momento de desprendimento, então o cabelo está super curtíssimo. Eu estou com brincos de sementes, brincos na cor vermelha. Eu estou com um fone de ouvido sem fio branco e utilizo um óculos. Ele é rajadinho de marrom com amarelo. Estou com um kimono que é de base preta bem colorido e uma blusa rosa por dentro. E aqui no meu cenário, eu tenho alguns quadros atrás de mim que estão com algumas representações de pessoas negras também. Vou falar um pouquinho de mim, de uma forma bem em breve. Hoje eu sou especialista, consultora e mentora em questões de diversidade e inclusão. Já trabalhei com questões de formas bem amplas em várias agendas, geralmente agendas que me atravessam. Você é uma mulher negra com deficiência, então questões de gênero, questões raciais, mas nesse momento de carreira eu estou me especializando em ações voltadas para a população de pessoas com deficiência e hoje eu estou como especialista em diversidade e inclusão no Nubank. Então, também trabalho com a minha consultoria, com algumas outras consultorias parceiras, apoiando algumas empresas nessa temática e também trazendo alguns conhecimentos com talks e palestras e alguns outros eventos. Agora, geralmente mais online, né? Mais ansiosa para que a gente consiga fazer alguma coisa mais próxima e também mais ao vivo, né? Oi, gente, então, vamos lá. Sou um homem, né? Estou aqui de fone escuro, com microfone, blusa preta, suéter, né? No fundo aqui, estou no estúdio, então, parede azul. Estou usando um alargador aqui no meu ouvido.
e de máscara, né? Com máscara verde. Vou me apresentar também de uma forma mais breve aí. Eu me chamo Cauê, eu trabalho aqui na Ponto Mais na área de CS, né? Customer Service, atendimento. Sou um homem trans também. Eu curso a engenharia civil atualmente, né? Para começar, eu queria já trazer o ponto central da nossa conversa, né? A gente fala e ouve muito sobre diversidade e inclusão no ambiente corporativo, né? Cada vez sendo implementados, né, mais processos para aumentar a representatividade, né, nos quadros de colaboradores. Porém, ao mesmo tempo, a gente percebe que, apesar disso tudo, ainda a gente tem uma sociedade muito preconceituosa. Como que vocês imaginam que a empresa ela consegue trabalhar essa diversidade e contornar esses preconceitos para poder realmente proporcionar um cenário de inclusão dentro das empresas? É uma pergunta muito chave, né? Eu acredito que não existe uma resposta muito direta, como uma receita de bolo, porque senão a gente já estaria com tudo isso super resolvido. Mas hoje diversidade, ela tá sendo trabalhada com uma perspectiva social, por exemplo, que é quando você vê empresas se envolvendo em apoios para comunidades, de grupos minorizados, por exemplo, e internamente, eu acredito que a forma mais efetiva da gente conseguir trabalhar toda essa questão de preconceito é o letramento, porque as pessoas precisam ter conhecimento sobre o tema. Então, hoje, letramento, acredito que é algo super importante. Aqui eu vou deixar uma ressalva, que é não utilizar as pessoas dos grupos subrepresentados para fazer isso o tempo inteiro. Eu vou citar um exemplo. Eu, por exemplo, sou uma mulher negra que falo sobre esse tema, porque eu decidi falar sobre isso. Cauê, que está aqui com a gente já conversou um pouquinho, e ele se sente super bem em trazer toda a sua vivência e contribuir para que isso se expanda. Mas é muito comum que a gente entenda que, às vezes, as pessoas, mesmo dentro de uma empresa, esperam que as pessoas negras tragam algumas temáticas. Então, é importante que pessoas brancas, pessoas negras, pessoas com deficiência ou não, todos comecem a estudar um pouco mais sobre isso, a aprender, a abrir um pouco essa percepção daquilo que sempre foi daquele jeito. Escuto muito isso. Agora a gente tem que mudar, mas sempre foi assim. Então, a gente está crescendo, a gente está evoluindo, por isso a gente precisa fazer esse movimento todo. Então, quando você está dentro de uma empresa, eu acredito que a forma mais efetiva é o letramento através da cultura da empresa. Cada vez mais a gente tem percebido diversidade como uma perspectiva. Vou trazer muito a questão de acessibilidade, por exemplo. Quando a gente pensa em acessibilidade, geralmente a gente pensa, vou fazer um produto e aí eu vou ajustar para quem é cego, por exemplo. Quem é surdo precisa de alguma coisa e depois eu ajusto. Quando você muda e traz diversidade na perspectiva, você inclui todas essas conversas e questionamentos sobre como as pessoas vão interagir com esse produto na criação do produto, para que o produto já nasça inclusivo, e não só para pessoas com deficiência, por exemplo, mas para todas as pessoas que vão acessá-lo. Então, quando a gente começa a desviar esse foco, né, para a pessoa com deficiência, você consegue ampliar para as necessidades de acessibilidade de todo mundo. Um podcast é um exemplo sobre isso, né? Pessoas cegas conseguem ter conhecimento através de podcast, mas mães, por exemplo, que estão ali com a criança no colo, fazendo mil coisas, podem receber o conhecimento através do áudio da mesma forma. E isso sim é que é a inclusão. Eu acho bem bacana isso que a Milka trouxe sobre... Até tem produtos que as pessoas acabam, de fato, né? Eu vou ajustar isso em tal negócio. Né? Mas se as empresas pensassem não só na diversidade como... Hoje em dia é muito se falado como diversidade, mas às vezes as empresas trazem apenas pela fala. Minha empresa é diversa, minha empresa é diversa. Mas se na produção, ou até mesmo, né, no desenvolvimento disso tivesse a diversidade incluída,
ele ia ter vários pontos de visões, né? Por exemplo, não precisaria realmente adaptar isso, né? Se tivesse um grupo de desenvolvimento com diversas pessoas de raça diferente, de etnia diferente, com deficiência, até LGBT, às vezes uma coisa que esse grupo não pensou com essa diversidade dentro, ia pensar em todas as visões, né? Então ia poder incluir isso de fato para todo mundo. Não ia precisar ajustá-la na frente, ela já ia nascer com isso, né? Então eu acho muito importante isso nas empresas. Que esses dias eu até ouvi que é muito falado, né? A diversidade é você convidar alguém para a festa e a inclusão é você convidar para dançar. Mas tá certo isso, porém, às vezes na festa, eu, por exemplo, não gosto de dançar. Às vezes, se na festa você tiver outra oportunidade, sei lá, um jogo, alguma coisa para entreter, vai acrescentar a todos, né? Então, não é só você incluir um ponto, mas sim vários pontos de várias visões. Então, acho que isso quer incluir a diversidade de fato dentro, né? E assim, né, quando a gente pensa nessa questão da diversidade e inclusão nas empresas, e a gente ainda vê muito preconceito, né, na sociedade, e às vezes existe uma dificuldade até, parece, de permear, de fato, na sociedade, o que está sendo feito dentro das empresas, é porque, infelizmente, a gente vê que algumas vezes, algumas iniciativas que as empresas têm, elas estão muito ainda superficiais, elas não se traduzem realmente nos produtos que elas oferecem, né? Elas não se traduzem na ação mesmo, elas não se traduzem, né? Muitas vezes a empresa ela fala tanto que ela está construindo times diversos, que ela tem áreas às vezes de diversidade, mas às vezes numa simples foto ela acaba se denunciando que não está sendo bem assim, né? Não está sendo tão efetivo. Então, isso acaba gerando esse questionamento, né? A sociedade acaba dizendo, não, mas a empresa está dizendo tanto que ela é diversa, ela tem área de diversidade, mas às vezes um produto que ela oferece, né? A gente vê muito agora isso relacionado, por exemplo, a reconhecimento facial, né? Bancos que vão para fazer, né? Para que a pessoa possa ser identificada a identidade dela e o sistema não reconhece, né? Então, e são empresas tecnológicas, são empresas, a gente vê que principalmente, por exemplo, no ecossistema, que a Ponto Mais pertence, que são empresas de tecnologia, startups, estão avançadas, muito avançadas do ponto de vista de diversidade e inclusão, com programas estruturados, comparado com empresas tradicionais. Porém, quando você vai ver no produto, né, isso não está aparecendo. E aí gera uma contradição que daí a sociedade diz, opa, mas isso é de verdade ou isso está sendo feito de uma forma apenas está sendo encenado ou não é profundo, né? Não é realmente como a Milka trouxe, né? Então não é pensado desde da concepção para ser inclusivo. Ele é pensado normalmente naquele status quo, né? E aí depois é que eu descubro, puxa, mas não funcionou isso. Para isso não está funcionando, para esse grupo não está funcionando, para esse recorte não funciona. E daí começa a adaptar tudo, né, para que de fato funcione. Então, acho que talvez isso seja uma das principais questões que a gente vê ainda como coisas, né? Agora, hoje a gente está gravando na semana que a gente teve a infelicidade, né, de um podcast que teve um youtuber, né, apoiando o nazismo, né, em pleno século 22, em pleno ano de 2022, século 21, né? Então, a gente e com pessoas apoiando ainda, né? Com pessoas dizendo que é liberdade de expressão, que é opinião, né? Ou até colocando culpa na bebida alcoólica, né? Então, eu acho que, não sei, né, Milka, eu acho que a gente acaba sendo contraditório muitas vezes e por isso que a sociedade ainda tem esses, né, caminho nessas direções às vezes. E eu acho assim que em relação ao business, né, ao negócio, quando você fala de pai, tem empresas que às vezes estão até fazendo uma ação, mas não está refletido exatamente lá no produto, na interação com o cliente. Eu acho que ainda falta, por isso que eu falei de mentalidade, tá, gente, de mudança, que leva tempo e precisa ter uma estratégia para isso,
porque as pessoas às vezes relacionam diversidade com social. Então, assim, ok, eu estou ali apoiando uma empresa que está fazendo alguma ação para pessoas trans, ok. Mas aqui no meu cliente, não. Aqui eu estou fazendo uma coisa completamente diferente. E tem perspectiva, né, de você fazer ações relacionadas à diversidade em todas as áreas relacionadas à tua empresa, não só a questões sociais. Então, sim, a gente ainda está muito longe, mas esse movimento ele está acontecendo de forma contínua. Essas trocas que a gente faz aqui, elas são muito valiosas para que o tema ele esteja permeando todos os ambientes, porque é o que deve acontecer. Por exemplo, vamos pensar em questões de liderança, né? Vamos fazer um programa especificamente para a liderança de pessoas pretas. Gente, tem programa de liderança para todo mundo, onde a pessoa tem todo o apoio para aprender, a dar um feedback e tudo mais. Diversidade tem que estar ali, ó, em todas as nuances. É preciso ter. A gente vai trazer diversidade quando a gente disser. Se você tem uma pessoa com um filho, por exemplo, pequeno, você precisa estar atento a isso. Verifique se os horários delas estão legais, dê um espaço para ela falar sobre isso. Isso é diversidade também, né? Então, não é só a gente parar em algum momento e fazer alguma ação afirmativa para contratar várias pessoas negras ou várias pessoas com deficiência. Então, eu acredito que a nossa sociedade ela está fazendo esse movimento e assim, eu sei que esse episódio do podcast foi super infeliz, mas eu fiquei feliz em saber que pessoas estão comentando sobre isso, porque esse diálogo não acontecia. Então, quando se vê Big Brother, né? Quando você vê alguma coisa, alguma fala que sai ali, as pessoas, nossa, eu não sabia. Então, isso também traz entendimento, conhecimento, e eu acho que isso é super, super importante. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho muito importante, como a gente debateu antes, a gente conversar e trazer isso, né? Porque antes, acho que as pessoas tinham muito receio, né? De comentar sobre, ou de expor a própria opinião, né? Ou até de... eu lembro que muito antes de transicionar, eu tinha medo, às vezes, de dar uma opinião, de falar certas coisas e ter essa represália, né? Então, hoje em dia, a minoria, na verdade, não é mais a minoria, né? A gente está falando, a gente está expondo os nossos ideais, o que a gente pensa, e é muito importante esse debate até para as novas gerações que estão vindo aprender, não como a gente, né? Eu cresci com esse receio de falar, mas não falar, olha, que legal, tá debatendo esse assunto, né? Não é legal você ouvir e ficar, não vou comentar sobre porque não vai pegar mal, né? Então, trazer essa troca e nas empresas principalmente, né? A gente ter essa oportunidade, por exemplo, do podcast da gente estar falando sobre a diversidade dentro de uma empresa, né? Não só ali na internet. Eu acho muito bacana isso também. E aí, assim, né? A gente está fazendo todo um esforço, né? Como a Milka trouxe, muito importante o letramento, então a gente está fazendo todo um esforço, muitas vezes com ações afirmativas, mas nós sabemos que não basta, isso sozinho não basta, porque as pessoas vão chegar, vão entrar, né? Vão passar a conviver, né? Talvez em ambientes que elas não tiveram oportunidade de conviver antes, né? Então, dos mais diversos recortes, então, finalmente, pessoas com deficiência vão chegar, né, no mercado de trabalho em posições, né, relevantes de trabalho, todas as pessoas do recorte LGBTQIA+, né, pessoas negras, mulheres. Mas e aí, o que a empresa tem que fazer, né, para preparar o ambiente para receber? Porque não é assim, só simplesmente põe a pessoa lá, né? A pessoa brota, né? Tá aqui. Agora, a empresa nunca teve diversidade, nunca teve... sempre foi aquele padrão, né? Branco, heteronormativo, né? E aí, de repente, de um dia para o outro, começa a aparecer mulheres, começa a aparecer pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas trans, pessoas não binárias, lésbicas, gays, e aí, né? Só aparece assim, tá tudo bem, né? Isso daí vai acontecer tudo normal, né? Tudo por conta vai se resolver.
Milka, como que as empresas têm que fazer para preparar, né? O que elas devem fazer para preparar o ambiente para receber a diversidade? Eu senti na tua fala uma coisa tipo, estão invadindo a minha empresa, né? A minha empresa que só tinha gente, só tinha homens brancos e tudo, meu Deus, agora eles estão em todos os lugares, né? Fazendo uma piadinha sobre isso, mas é, eu acredito que a gente precisa pensar no acolhimento de todas as pessoas. Quando a gente pensa nas pessoas dos grupos minorizados, eu acho que Cauê trouxe uma coisa super importante, que é não somos minoria, né? Nós fomos minorizados durante muito tempo quando a gente olha podado no nosso espaço de fala, né? Então, somos maioria, sim, em muitos lugares, mas somos minorizados. Então, a criação, gente, de grupos de afinidade dentro da empresa, por exemplo, ou então comitês de diversidade específico para aquele recorte, eles trazem um ambiente de acolhimento e de segurança para essas pessoas. Então, eu estaria como um primeiro ponto, criar ambientes, espaços de acolhimento e de segurança para essas pessoas. E isso leva tempo também. Geralmente, esses grupos de afinidades, eles têm só pessoas daquele recorte. Tem só pessoas negras aqui. E por quê? Por que isso acontece? Eles vão trazer questões de vivências que são muito pessoais, então é preciso ter um ambiente seguro. Quando a gente pensa na liderança, né, é preciso que essa liderança tenha pelo menos um espaço seguro, que pode ser com o BP, por exemplo, pode ser com uma outra liderança acima, para dizer, eu não sei como agir, eu preciso de um apoio sobre isso. Eu estou recebendo uma pessoa trans, por exemplo, depois o Cauê pode compartilhar um pouquinho sobre isso, mas o que eu faço? Eu falo para todo mundo que essa pessoa é uma pessoa trans? Eu não falo? Como é que eu faço em relação aos pronomes? Então, existem questões muito relevantes, mas que a gente precisa deixar o espaço para a liderança se abrir também e perguntar. E aí, quando a gente pensa em todo o restante da população, né, o time, porque essa pessoa vai interagir com outras equipes, como é que a gente faz? A gente começa a fomentar espaços de diálogo sobre esses temas. E aí vem o espaço de talks, de rodas de conversa. Eu já conduzi muitos tópicos de rodas de vivências, que é quando você vem e você traz a tua perspectiva, conecta alguma história da sua vida, por exemplo, com algum conceito específico sobre o estudo de pessoas com deficiência, ou então da população LGBTQIA+. Então, quando você dissemina isso, você joga várias sementinhas. E o importante é você entender que você não pode esperar estar 100% pronto para fazer isso. Então, já recebi muito esse ponto, né? Milka, eu quero que as pessoas se sintam super bem e eu acho que a gente não está pronto, então a gente não vai fazer. Você pode ter um diálogo dentro do recrutamento e dizer assim, nossa empresa está nesse movimento de aprendizado, já fizemos isso, isso e isso. Esse aqui é um canal de denúncia, caso aconteça alguma coisa. Esse aqui é um canal com a sua gestão, caso você precise ter algum apoio sobre isso, para a gente evoluir esse tema. Não estamos muito avançados nisso, mas a gente quer fazer. Você consegue vir? Nos apoie? Muitas pessoas que já estão nesse ponto, elas vão conseguir. E algumas pessoas vão dizer, olha, eu tô a fim de passar por isso não, eu não quero. E tá tudo bem também, cada um dentro do seu movimento, né, de crescimento. E aí, Cauê, assim, e aí como colaborador, né, como quem chega, né, num ambiente assim corporativo que se abriu à diversidade? Então, como até Milka ali falou, isso é muito de pessoa para pessoa mesmo, né? Porque por muito tempo, quando eu me descobri, eu pensei, não, vou ficar na minha, né? Vou ficar quietinha aqui. Mas as coisas vão acontecendo quando você nem vai vendo, né? E quando eu decidi, falei, não, tudo bem, eu vou me abrir, vou expor, né, o que eu sou e tudo mais. Tanto é que, vou dar um exemplo da Ponto, que é o mais recente, que foi depois da minha transição, ainda não tinha meus nomes certificados e tudo mais. Eu falei, né, para a Aline, até da RH, falei, olha, isso. Ela falou, não, tudo bem. Ela esqueceu, nem pensou nisso.
Eu fui super bem acolhido, assim, até quando no onboarding o Lu estava falando sobre o Comitê da Diversidade, aí eu me senti muito seguro de falar no onboard já para todo mundo, e ele falou, pô, que legal, não era uma coisa que eu ia falar, porque é algo seu, mas se você se sentiu à vontade de expor, legal, né? E eu achei muito bacana isso, porque em momento algum eu entrei aqui, tudo bem, só que eu senti a vontade de expor, de falar, e tava tudo bem. E eu tenho certeza, se eu não tivesse essa vontade, também não ia ter problema, entende? Então, eu acho que esse é um passo muito importante das empresas, sabe? Porque eu vejo muita diversidade, nossa, diversidade, diversidade, mas às vezes eles te contratam justamente porque tem que ter essa diversidade, e não de fato porque eles querem ter pessoas diversas no time, sabe? Então, isso foi muito bacana. Eu até participei do talk que teve aqui, que isso é uma coisa muito legal. A gente teve outros talks que não tinha assim, a ver com o meu recorte, né? Mas acabou agregando, foi a saúde mental também, sobre a saúde, né? Que teve uma mulher trans. Então, foi legal para mim ver se é uma pessoa semelhante também, né? Então, o próprio comitê do Diversa. Então, eu acho muito importante ter isso. Você contratar a pessoa que é diversa, independente de qual recorte for, mas deixá-la livre, entende? Para se sentir à vontade, se quiser falar, comentar sobre ou não, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua vontade de expor ou não, de comentar sobre ou não, né? Hoje em dia, eu acho que é muito mais tranquilo, assim, a gente falar sobre. Eu gosto de falar sobre isso porque quando eu me descobri, ter pessoas que falavam sobre me ajudou muito. Talvez se não tivesse pessoas falando sobre, eu ia continuar naquele casulo, sabe? Então, dentro da empresa, eu acho que é o mesmo. E quanto mais pessoas diversas a gente ter na empresa, não só sobre o nosso recorte mesmo, mas sobre outros até, a gente vai aprender sobre. Como a Milka falou também, né? Ter uma pessoa sobre, não é porque eu sou um homem trans também que eu tenho que distribuir o conhecimento, né? Mas eu acho legal tudo isso, de ter as pessoas e por mais que a gente não pergunte para a pessoa em si, mas às vezes fala, poxa, que legal, não sabia disso, acho que eu vou pesquisar sobre. Se aquela pessoa não tivesse ali, eu não ia pesquisar, eu não ia ter essa visão de falar, puxa, é algo que não é da minha vivência e vou procurar buscar sobre, sabe? E aí, né, gente, a gente fala assim, né, a gente até falou, as pessoas já foram, né, recrutadas, enfim, esses recortes, a diversidade foi recrutada e tá conosco já, né? Mas tem um passo anterior aí que é justamente o recrutamento, né, das pessoas diversas, né? Então, assim, não é dificilmente, primeiro, que vai cair na esteira de recrutamento e seleção. Os recortes eles vão cair naturalmente. Esse é o primeiro ponto. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que frisar, né? A gente, por exemplo, tem o Cauêzinho aqui porque a gente fez uma parceria com a Transempregos, da Maitê, da Márcia Rocha, que possibilitou que ele se apresentasse para a gente, né? Assim como a gente espera que mais profissionais trans cheguem até nós, né? E até eu digo, quando a gente fez a parceria, a gente está completando agora 1 aninho, né? Dessa parceria, eu disse para o pessoal, né, na nossa iniciativa, eu falei assim, essa parceria ela tem o objetivo de dizer o seguinte, nós temos as portas abertas para a diversidade, mas eu quero ir lá na rua e convidar as pessoas para entrarem. Né? Quando eu faço uma parceria como essa, eu estou dizendo isso, eu estou chamando elas para entrar. Né? Mas a gente sabe que normalmente quando existe num processo normal de recrutamento e seleção, primeiro que a diversidade por si só provavelmente não vai entrar nessa esteira se você não tiver essas iniciativas realmente de convidar as pessoas para entrar. Mas uma vez que você convide, e é o que a gente faz hoje, através da plataforma GUP, que a gente, né, a plataforma GUP, ela tem agora que você pode, que as pessoas candidatas podem colocar todas as informações para que a gente identifique o recorte de diversidade, né? Existe, exatamente depois desse ponto, existe o ponto que vai para o recrutamento e seleção, né? E aí eu queria ouvir de você, Milka, eu queria ouvir de você, Cauê, o que não pode faltar nesse processo, né? Porque ele não pode ser um processo
normal como sempre foi até então, né? Respeitando, vamos dizer assim, obedecendo o status quo, né? Ele começa a ter que observar uma série de nuances, né? Que cada recorte traz, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, Milka, e depois de você, Cauê, que dicas vocês dão para as empresas e para os RHs, né? Como profissional de RH, eu acho que a gente precisa ter muita atenção, principalmente para a linguagem que a gente comunica as vagas. Eu acho que é o primeiro ponto, sabe? É a primeira, é o primeiro contato dessa pessoa com as informações sobre aquela vaga. E aí vamos imaginar que eu sou uma mulher que sou desenvolvedora, por exemplo. E aí eu vejo uma vaga que ela diz assim, desenvolvedor web. E aí tá ali do lado competências. Então, o primeiro movimento, e aí, gente, isso tem pesquisas que corroboram isso que eu estou dizendo. O primeiro movimento que você tem é, nossa, né? O pronome está no masculino. Então, assim, geralmente você está conduzindo homens para aquela vaga. Então, é muito comum a gente ter um padrão em que a gente faz todo tipo de divulgação de vagas, e aí, independente se você está fazendo uma vaga afirmativa ou não, é importante que você comece a deixar uma linguagem mais neutra, principalmente relacionada a gênero. Vamos tirar essa questão binária dessas publicações. Você pode publicar como pessoa desenvolvedora, que você vai ter homens, mulheres, e com isso você também mostra para essas pessoas que aquele é um ambiente seguro para que ela consiga entrar. Você já manda uma mensagem. Porque se a empresa ela já tem esse start de divulgar a vaga nesse perfil, então isso quer dizer que ela já está atenta a isso. Provavelmente ela já tem um pouco mais do que as outras. Então eu acredito que esse ponto aí é até uma coisa mais ali de employer branding já, né? Você já começa a movimentar a tua marca. Quando a gente pensa em pessoas com deficiência, por exemplo, que é com necessidades de acessibilidade, gente, é importante você ter um diálogo com o candidato, com a pessoa candidata. Então, assim, é preciso você dizer que tipo de acessibilidade você necessita, que tipo de adaptação você precisa. Porque, geralmente, a pessoa recrutadora tem medo de perguntar, porque tem medo de ofender, porque não sabe como perguntar. Aí eu falo de deficiência, não falo. E o que acontece? Ninguém se conversa, aí a pessoa chega a uma entrevista em que ela é uma pessoa surda sinalizada e não tem nenhum intérprete de Libras. Ou então a pessoa precisa de legenda porque ela é uma surda oralizada. Ou então ela é uma cadeirante, ela chega para uma entrevista presencial num lugar que não tem acessibilidade. Então, assim, eu tô falando de coisas que às vezes parecem muito, muito bizarras, assim, de acontecer, mas isso é comum, gente. Pelo medo de você fazer alguma coisa errada, alguma pergunta errada. Então, eu acho que a primeira coisa é pessoas recrutadoras, conversem com os candidatos. Gente, essas pessoas estão... Isso faz parte da vida delas. Primeiro que deficiência é uma característica da pessoa. Então, a todo momento, como ela vive num mundo que não foi adaptado para ela, o mundo foi feito para pessoas que andam, pessoas que enxergam, para pessoas que têm duas pernas, né? Então, a gente está nesse movimento de adaptação o tempo inteiro. Então, a pessoa vai te falar. Então, eu acho que precisa ter uma flexibilidade maior, sabe, dentro do próprio processo, em dinâmicas, né? O que geralmente acontece? O processo de exclusão ele acaba acontecendo ali. Porque se eu tenho 15 pessoas para uma dinâmica e tem uma pessoa cega, geralmente essa pessoa é conduzida para fazer uma entrevista separada. Porque todas as outras pessoas enxergam, aí a gente faz o dela separado. Isso é processo de exclusão. Estar com essa pessoa no meio de 15 pessoas que enxergam vai fazer essas 15 pessoas analisarem a forma como elas se expressam, vai mostrar como elas se relacionam com o diferente no ambiente de trabalho, porque ele é uma entrevista, é uma simulação. Então, você já vai tirar muitos insumos ali sobre a questão comportamental de várias pessoas dentro dessa entrevista e dessa dinâmica. Então, de novo, quando a gente pensa em diversidade como perspectiva, você percebe que tem muitas formas de você trazer diversidade dentro dos processos de uma forma mais dinâmica e mais fluida.
senão acaba acontecendo movimentos muito ruins e muito delicados. Inclusive, queria até ouvir do Cauê, se ele tem alguma coisa aí para contar para a gente de entrevista, e se ele já passou alguma coisa que ele possa contar, né? Porque eu já passei muitas coisas relacionadas a isso, principalmente em relação à deficiência visual. Eu tenho visão subnormal, então eu enxergo, eu tenho perda visual severa, mas eu tenho resquício visual. Mas eu uso ampliações aqui, então é assim que eu enxergo. Mas eu já recebi dentro de uma entrevista uma pergunta do tipo, mas e como você vai conseguir fazer isso se você não enxerga? Né? Então, a forma como você pergunta, e às vezes, não, mas isso aqui você não vai conseguir porque você não enxerga. Então, a gente se desprender um pouco disso, né? De achar que a pessoa não vai conseguir, porque você acredita que se você tivesse aquela limitação, você não conseguiria. Acho muito que tem muito a melhorar ainda em relação a muitos recortes, né? Porque as pessoas às vezes ficam limitadas a aquilo que vive, né? A gente é um mundo diverso, a gente tem muita coisa. Às vezes a gente fica olhando para a gente entra até naquilo do produto, né? Às vezes, se a equipe é um recorte só, ela não vai enxergar o que precisa, né, para outros recortes. Então, sobre o que você me perguntou, agora eu tô aqui, né, em relação ao processo que eu tive, foi muito tranquilo, mas claro que no meio da transição, até todo esse processo, né, de conseguir o nome, e para muitos é só um papel, mas é muito complicado, então, entrevistas anteriores já aconteceu, né, de eu explicar a minha situação e tudo, e eu entendo que existem leis, existem regras, mas se eu, como pessoa trans, estou nesse processo e preciso fazer, ainda estou na alteração de nome, e o meu nome não condiz mais com o meu gênero, nem com com o que eu preciso que me chamem, né, o que eu quero, eu acho que não custa o recrutador, né, entender isso e falar, não, tudo bem, vamos seguir, mas e você, profissional, e você como pessoa, entende? Porque a pessoa que está procurando emprego, ela já não está muito feliz, né, com certeza. Então, se você passa por um procedimento igual você passou, né, Milka, sobre isso, como você vai enxergar? Poxa, mas acho que diálogo é a primeira coisa que tem que ter. Você conversar, você sente a vontade dessa forma, você precisa de alguma coisa ou algo assim, sabe? No meu caso, tinha uma vaga e, fala, beleza, tudo bem, só que o seu nome não tem como, porque no crachá é uma política da empresa e tudo mais. Eu falei, gente, mas não faz sentido, né, eu me apresentar de um jeito, mas o crachá tá de outro, então não tem porquê, sabe? Internamente eu até entendo, tudo bem. Existem leis ainda que, né? Então, isso é uma coisa muito chata. Então, eu acho que uma dica dessa, né, para o recrutador, assim como aconteceu comigo aqui, graças a Deus, eu passei a minha situação para a Aline, ela falou, não, tudo bem, não tem problema. Nem frisou isso. Falei uma vez, beleza, seguiu a entrevista como se nada tivesse acontecido. Então, entender isso, sabe? Com pessoas não binárias também, eu entendo que existe essa falta de conhecimento ainda, mas buscar entender o que é, como funciona, como que a pessoa quer ser chamada, que pronome, qual é o seu pronome, sabe? Eu olhei para a pessoa, não, mas você não tem que olhar e adivinhar, você tem que chegar para a pessoa e falar, ok, como está o processo, como é o pronome que eu te chamo, como que eu passo isso adiante para os seus líderes e tudo mais. Então, acho que é muito carência de conhecimento e de diálogo, de fato, sabe? Não custa nada perguntar, né? Não dói, né? Não vai doer perguntar, né? Pensando no que a Milka trouxe logo no começo, né? O exemplo de pessoa desenvolvedora. Milka, a gente tem aqui a felicidade de ter feito a lição de casa, já tem uns 6, 7 meses, né? A gente divulga todas as nossas vagas, que elas poderiam dar conotação de pronome masculino, né?
Então, todas a gente divulga como pessoa, né? Inclusive a pessoa desenvolvedora, e é muito interessante, tá? Porque eu observei isso não, eu tô aferindo por observação, tá? O nosso quadro de mulheres, nosso quadro, né? No nosso quadro de desenvolvedores, né? De pessoas desenvolvedoras, aumentou mulheres, né? Que massa! E aí, quanto mais, parabéns. Então, Parabéns. provavelmente só pelo fato da divulgação estar com uma pessoa desenvolvedora já atraiu, né, as mulheres para participar dos nossos processos, né? E para não deixar de contribuir com essa questão, né, de processo, e aí puxando a orelha aí nos RHs, né? Eu passei por várias situações ao longo da minha carreira, né? Eu sou casado com um homem há 24 anos, né? Então, eu passei por vários momentos na minha carreira em que, durante o processo de seleção, né, eu ouvia a seguinte pergunta: e a sua esposa faz o quê? Né? Então, já automaticamente, né, a pessoa achando que, por ser um homem cis, eu sou casado com uma mulher. Né? Então, durante muito tempo na minha vida, infelizmente, né, eu tive que dizer que ela era fisioterapeuta, né? Mas que, felizmente, também, eu já disse isso em outro episódio, né? Já está gravado em outro material, né? Mas aí, desde os meus 40 anos, eu estou com 46, então já se vão 6 anos, que eu simplesmente saí do armário corporativamente, né? E passei a todos os processos, né? Se a minha pergunta é feita desse jeito, eu falo que o meu marido é fisioterapeuta, né? E se a pergunta é feita no sentido correto, né? Que daí as pessoas vão falar, mas Luciano, eu pergunto como? Simples. O seu cônjuge, né? Ou é preciso perguntar? É realmente necessário perguntar? Né? O que exatamente isso vai fazer diferença no processo? Né? Então, acho que essa é o que eu posso contribuir pessoalmente, né, Milka? Perfeito! Gente, será que é preciso, né? Eu falo muito sobre curiosidade. Tudo que você vai perguntar a respeito de pessoas de grupos subrepresentados e minorizados, ele precisa ter um propósito. Então, se o propósito é a sua curiosidade, então se contenha. Ou então faça amizade com essa pessoa para ser muito, muito amiga, aí você pode perguntar. Isso aí. É a dica perfeita, né, Cauê? Essa é a dica perfeita mesmo, porque tem coisas assim que eu ouço que às vezes eu penso, será que eu vou fazer a mesma pergunta para essa pessoa? Né? Você vai perguntar, Boa, Cauê! Que banheiro você usa? Me diga você, que banheiro você usa? Porque não faz sentido ser... Não faz sentido algum, mas... Gente, cabelo, tá? Cabelo. Quando eu tô em trança, aí a pessoa fala, mas você lava? Como que você lava? Acho que, nossa, como que você lava o seu cabelo? É assim mesmo, tipo shampoo na mão, esfrega. Água, chuveiro. Bem Vou assim. perguntar, né? Você lava de um jeito diferente do normal? É estranho, pra mim é dessa forma. Boa. Perfeito, gente, perfeito. Gente, então o papo tá muito gostoso, né? Mas a gente agora está caminhando aqui pro encerramento. Então, eu gostaria de agradecer muito a participação da Milka, a participação do Cauê, e queria pedir para vocês, né, se despedirem do pessoal, passarem o arroba de vocês, né, para as pessoas seguirem vocês, e depois eu reforço aqui o nosso arroba novamente aqui do podcast para a galera também nos acompanhar. Milka, por favor. Perfeito. Ai, muito obrigada. Acho que o papo foi super incrível. Eu gosto muito dessas trocas. Quero dar os parabéns a Ponto Mais por tudo que tem feito. Inclusive, abrir esses espaços para além da empresa, né? Para que as pessoas da comunidade em geral comecem a ouvir um pouquinho mais sobre isso, né? Ter um pouquinho mais de conhecimento. Então, parabéns, gente. O meu arroba é @Amilca da Silva, ali no Insta. Estou como Amilca da Silva no LinkedIn. Então, fiquei super à vontade para me chamar, para a gente trocar uma ideia.
Gente, eu não sou a pessoa vlogueira, não sou. Queria, com certeza. Mas ali tem algumas indicações de conteúdos em que você já consegue acompanhar de alguns eventos, de algumas lives, para você aprender um pouco mais, principalmente sobre a agenda de pessoas com deficiência. Quero agradecer muito pela oportunidade, mais uma vez, aí, estar participando de algo da Ponto. Isso acho que agradece demais em questão de conhecimento e das pessoas buscarem mais o conhecimento também sobre a diversidade em si. E vou passar aqui o meu LinkedIn, Cauê Cordeiro, e no Instagram lá, às vezes eu compartilho, não sou nenhum blogueiro, eu tento, mas não sai, né? Compartilhar aí, eu compartilho um pouco da minha vivência, da minha experiência, de alguns acontecimentos. Ups_Cal, mas Cauê Cordeiro consegue me achar lá também. Obrigado, gente. Obrigado, Milka. Legal, Cauê. Obrigado. Gente, vocês me acham no LinkedIn, tá? É a única rede que eu tenho. É Luciano Otto Gonçalves. Vocês me acham, é o primeiro e único. Espero que seja para sempre assim, né? Que é muito bom. Então, eu quero pedir mais uma vez, né, para o pessoal se inscrever e nos acompanhar, seguindo no Instagram o @pontoalcubo. Tchau, pessoal. Valeu. Obrigado.